Olá, eu sou Maria do Socorro, a irmã Socorro, e hoje eu quero levar você por um dos caminhos mais desafiadores, mas também mais libertadores da vida. A jornada do perdão e da reconciliação. Muitas pessoas às vezes confundem o perdão com a reconciliação e até acham que é a mesma coisa. E por essa confusão, acabam vivendo uma paz incompleta ou presos a um passado que até já perdoaram, mas que ainda impede de avançar. O perdão, como já conversamos, é um ato de libertação pessoal. Eu não preciso da outra pessoa para liberar o perdão. É algo meu, uma decisão minha, uma intenção minha. E tirar o peso, perdão, ele tira o peso de mim mesmo, tira o peso de si. Mas a reconciliação, ela é um passo além. É uma construção de duas pessoas. Eu preciso da outra pessoa. Um reencontro que nem sempre é possível ou necessário, mas que quando acontece, ele restaura laços, gera uma paz profunda em nossos relacionamentos. É o desejo de desarmar a barreira da culpa, da crítica, para construir algo novo. Nesse vídeo, eu vou lhe guiar por essa jornada, desvendando as etapas do perdão e da reconciliação e lhe mostrando como elas se entrelaçam para trazer harmonia genuína, né, para a sua família e para a sua vida também. Então, fique comigo até o final, porque eu vou lhe dar ferramentas para trilhar esse caminho, né, por uma sabedoria e coragem. E como sempre, se você busca mais leveza e paz em sua vida, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para você ficar recebendo todas as informações. Pois bem, em minha própria vida e nas centenas de famílias que acompanhei através e que acompanho através do Mir Conex, eu percebi uma dor comum nas pessoas. De quem perdoa, mas que continua vivendo o sofrimento. Eu mesma vivi isso por algum tempo na minha vida. Cheguei a perdoar atitudes de pessoas muito queridas que me magoaram profundamente. Senti o alívio por ter perdoado, por a liberação do ressentimento. No entanto, o relacionamento com algumas dessas pessoas, eles não se restaurava plenamente. Eu tinha o desejo de que isso pudesse acontecer, mas não conseguia. Havia uma espécie de limbo, uma cordialidade, mas sem aquela intimidade e a confiança que eu tanto prezava. Essa lacuna, ela me levou a aprofundar meus estudos e entender que o perdão é a nossa parte. É o que fazemos por nós, para nos libertar da prisão do ressentimento. Mas a reconciliação é a parte de nós, eu e a outra pessoa. É um processo relacional que envolve vontade de ambos os lados. Eu posso até querer, mas a outra pessoa pode não estar querendo. Envolve profunda escuta e, sobretudo, a vulnerabilidade e a construção de um novo terreno. Às vezes você pode não estar você pode estar querendo a reconciliação, mas não quer se submeter a essa vulnerabilidade. Aí é uma questão. Foi então, ao entender essa jornada, que o perdão, eu entendi que o perdão é o passaporte para a liberdade individual. E a reconciliação, portanto, é o mapa para a construção da paz relacional. Essa que o Mir Conex ganhou uma dimensão ainda mais profunda. Não se trata apenas de perdoar, mas de aprender a dançar com o outro, nessa busca por um novo começo, por um novo relacionamento. Não é sempre fácil, nem sempre também é possível. Mas quando acontece, é um milagre que refaz a fé na conexão humana, que é uma coisa maravilhosa. Quando nós não compreendemos a jornada do perdão e da reconciliação, então o jeito errado é ficarmos presos no limbo do quase paz. Perdoamos, mas a mágoa volta. Tentamos reconciliar, mas a confiança não se reconstrói. É como ter um mapa, mas não saber as etapas do caminho. É preciso entender esse mapa. Então, quais são os custos de não trilhar essa jornada completa do perdão e da reconciliação em sua vida? Você perdoa, mas a mágoa não vai embora completamente. Ela volta em momentos de estresse, gerando desgaste interno e impedindo a verdadeira leveza de alma, de espírito e corpo também. Então, relacionamentos, eles permanecem fracos, sem profundidade, porque a base da confiança não foi reconstruída. As pessoas muitas vezes se veem, mas não se conectam verdadeiramente. Outro, vamos dizer assim, outro custo, né,
da falta dessa jornada, você tenta, mas você não vê resultados duradouros. Isso gera uma sensação de que a paz e a harmonia nos relacionamentos são impossíveis de alcançar. Talvez você tenha vivido e esteja vivendo algo assim. Então, a falta de reconciliação, mesmo após o perdão, ele impede a experiência plena da alegria e da paz, mantendo uma sombra sobre a vida. Você já pensou o quanto isso é sério? O esforço de superar sem curar drena sua energia. Você se esforça, mas se sente incapaz, afetando sua saúde mental e até, muitas vezes, a sua fé, pois a paz de Deus, ela nos convida à união. Se você não consegue essa união, é natural que você se sinta desse jeito, fracassado na fé. Talvez você diga, mas Maria do Socorro, eu já tentei perdoar e reconciliar, mas é muito difícil. Não funciona. E eu digo para você que eu entendo que é difícil. Eu já experimentei. Mas a verdade é que muitas vezes nós tentamos pular etapas. Ou fazemos isso sozinhos, sem as ferramentas certas que nos levam, para esse caminho. A jornada do perdão e da reconciliação não é uma linha reta. É um caminho com curvas, paradas, reinícios, e você não precisa trilhá-lo sozinho. O seu problema pode ser diferente, mas a capacidade de aprender e aplicar um método pode transformar o difícil em possível. Tente, experimente. Se o jeito errado é confundir perdão com reconciliação, ou muitas vezes desistir diante da dificuldade, o jeito certo com o Mir Connex é entender que a paz genuína é duradoura e esta nasce da união do perdão com a reconciliação. A grande ideia é que essa jornada, quando compreendida e alinhada com a intenção, transforma a mágoa em liberdade e o distanciamento em conexão. Que maravilha! O perdão, você já sabe, é o seu presente, é um presente para si. Libertando do passado, libertando da imagem negativa que você criou em relação a esta pessoa. A reconciliação, por sua vez, é a construção do futuro. É a escolha de reconstruir um laço baseado em uma nova compreensão e em um compromisso mútuo com a paz e o respeito. É a jornada que nos permite desarmar a barreira da culpa e da crítica e encontrar pontos de convergência para a reconciliação. Lembre-se que nós já falamos sobre esses pontos de convergência. O Mir Connex, ele lhe ensina as ferramentas para essa jornada. Ela lhe capacita a dar cada passo com sabedoria, seja no ato libertador do perdão ou na construção cuidadosa da reconciliação. É um caminho para viver relações mais leves, mais verdadeiras e mais profundas, onde a paz não é apenas uma ausência de conflitos, mas a presença ativa da harmonia. Aliás, conflitos ele é inerente a qualquer relação humana. Os conflitos não significam que você não tenha paz. Basta que você saiba resolvê-los. Então, essa jornada ela também se faz com passos. E o primeiro passo para trilhar essa jornada é ter clareza sobre o que é perdão e o que é reconciliação. O jeito errado é você esperar que, ao perdoar, o outro automaticamente se arrependa e peça desculpas e a relação volte ao normal. Isso gera uma frustração e impede o avanço, porque nem sempre a pessoa está também preparada para isso. Nem sempre a pessoa também reconhece isso. O jeito certo é entender que são processos distintos, perdão e reconciliação, e que o perdão é interno, é uma questão mais sua, é individual e liberta, e a reconciliação é uma construção coletiva, é relacional, e que busca restaurar o laço. Então eu convido você a um exercício chamado Meu Desejo de Paz. Pense em um relacionamento onde há mágoa ou um conflito não resolvido. Então, nesse exercício, você primeiro faça uma pergunta a si mesmo. Eu desejo perdoar essa pessoa? Verdadeiramente libertar a mágoa em mim, independente do que essa pessoa faça?
Faça essa pergunta e responda com bastante sinceridade. Anote a sua resposta, para que depois você não se perca no processo. Depois você pergunte a si mesmo: eu desejo me reconciliar com essa pessoa, restaurar o laço, reconstruir a confiança? Se houver vontade mútua, ótimo. Essa vontade é só sua ou é também da outra pessoa? Se é só sua, é preciso que você faça um processo diferente para despertar na outra pessoa que existe um desejo, uma intenção de sua parte. Anote as suas respostas. Em terceiro ponto, se sua resposta ao perdoar foi sim, celebre esta libertação. Se sua resposta à reconciliação foi sim, mas você sente que o outro lado ainda não está pronto, reconheça que a reconciliação exige duas partes. Não dê avanço de sinais se a outra parte ainda não está pronta. Mas o seu perdão já é um presente para você. Se a resposta for não aplicável, tá? Por exemplo, em caso de pessoas que já se foram, pode ser que você tinha um problema com alguém e que essa pessoa já se foi, já está no céu. O perdão ainda é válido para a sua paz. Se você faz essa prática de 2 a 3 minutos, ela traz clareza sobre seus propósitos, sobre seus desejos e limites, direcionando sua energia para o que é possível e saudável para você. Desarmando a barreira da culpa e da crítica. Uma vez que a reconciliação é desejada e possível, o segundo passo é entender que ela se apoia em pilares que precisam ser construídos ou reconstruídos. Desculpa. O jeito errado é apenas fazer as pazes e esperar que o tempo, né, volte ao que era, as coisas voltem ao que era antes com o tempo, sem um esforço consciente para reconstruir a ponte. O jeito certo é focar na reconstrução da confiança, da comunicação e do respeito. Tá? Respeito à individualidade da outra pessoa, ao desejo da outra pessoa, construindo tijolo por tijolo. E eu ainda convido você a um outro exercício. Você tenha em mãos aí um caderno, uma caneta para você fazer as anotações desses exercícios, porque eles são essenciais. Já são tarefas que com elas você já pode fazer sua caminhada. Esse segundo exercício ele se chama os 3 R's da reconciliação. Com a pessoa que você busca reconciliar ou para a sua própria reflexão. Então, primeiro, aquele que causou a dor, ele reconhece o impacto. Primeiro R do reconhecimento. Se foi você, se foi a outra. Eu sinto muito pelo que minhas ações causaram em você, se foi você. Ou eu percebo que minhas palavras me magoaram. Isso exige coragem e humildade para você fazer isso. Você precisa se preparar, porque você não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Mas estando preparado, se você quer, esse já é o primeiro passo. Segundo, o segundo R, né, que é assumir a própria parte, a responsabilidade, né? Sem se justificar. Eu assumo a responsabilidade por minha parte na situação, mesmo que o outro também tenha parte. A sua é que você deve controlar, né? Você é quem controla, a sua é você que assume a responsabilidade, a do outro é dele, você não pode falar por ele. O terceiro passo é o que pode ser feito para reparar o dano e reconstruir. Então vamos lá. Primeiro, reconhecer. O segundo, responsabilizar. E o terceiro, reparar, reconstruir. Né? O que eu posso fazer para tentar compensar o que foi que aconteceu? Todo esse desgaste que gerou entre nós. Ou que pequeno passo podemos dar, se for o caso juntos, né? Qual pequeno passo nós podemos dar para reconstruir nossa confiança, nossa amizade, nosso amor, né? Pode ser um pedido de perdão sincero, pode ser um ato de serviço, um compromisso de mudança de comportamento, mas que de fato dê passos, mostre para o outro que esse compromisso é sério. Essa prática de 5 a 10 minutos, várias vezes na semana, feita com a intenção genuína, é o fundamento da reconciliação, mostrando que não é apenas sobre esquecer, mas sobre refazer isso. É encontrar pontos de convergência para a reconciliação. Eu gostaria de dizer para você que já são
mais de 15 anos que eu trabalho com esses processos de reconciliação, já vi muita coisa linda acontecer. Já ouvi muitos testemunhos tão importantes, tão fortes, que ao longo desses daqui para frente eu já venho dando outros testemunhos, mas eu vou ainda citar alguns para ajudar você a entender melhor. Então, eu faço, aí você ainda pode dizer assim para outra pessoa, olha, eu faço a minha parte. Mas a outra pessoa não se arrepende, não muda. Como posso me reconciliar? E aí? Eu digo para você que eu entendo a sua frustração. E a verdade é que você não pode forçar a outra pessoa a mudar ou a se desculpar. Esse processo ele é natural. Se a outra pessoa não fizer isso, você já fez a sua parte de liberar o perdão. E aí isso já lhe dá paz. A reconciliação com os 3 R's, vamos repetir os 3 R's? Reconhecimento, responsabilização e reconstrução. Esses 3 R's, eles mostram que exige a vontade de ambas as partes. Se a outra pessoa não está disposta a fazer a parte dela, o perdão ainda vai lhe libertar, mas a reconciliação plena pode não ser possível no momento. Aí, na verdade, é esperar o momento da pessoa. E está tudo bem, está tudo certo. A sua paz não depende da mudança do outro, mas da sua capacidade de se libertar. E a cada dia, novas memórias boas na mesa, resgatando o que nos uniu, podem ser criadas com aquelas pessoas que estão dispostas a fazer esse processo. O terceiro passo é cultivar a paciência e a persistência. Com quem planta uma semente e espera que ela floresça. A jornada do perdão e da reconciliação não tem um prazo. E a nova relação pode levar tempo para amadurecer. Leva muito mais tempo do que foi a primeira conquista. O jeito errado é querer que tudo seja resolvido da noite para o dia, ou às vezes desistir aos primeiros sinais de dificuldade. E qual é o jeito certo? É entender que a confiança é construída em pequenos atos. E a cura, ela acontece em fases. É a paciência da semente que espera o tempo certo para florescer, regando a nova relação com pequenos atos de amor e de respeito, até que a pessoa perceba que, de fato, você tem intenção, que, de fato, você tem mudado. Após você dar os primeiros passos para a reconciliação, ou quando sentir que a relação está estagnada, tem um outro exercício que você pode fazer, chamado o regador da reconciliação. Como é que é isso? Primeiro você identifique um pequeno ato, né, de gentileza, ou talvez um sinal de boa vontade que você pode oferecer a essa pessoa, sem nenhuma expectativa. Não crie expectativa porque isso estraga muito. Né? Sem a expectativa de um retorno imediato. Pode ser às vezes, um ato pode ser um elogio sincero, um pequeno favor, uma escuta ativa, uma demonstração de carinho, um gesto de atenção. São tantas coisas que você pode fazer. Depois, observe a reação da pessoa no momento que você demonstra que você pratica um desses pequenos atos. Mas sem se apegar a ela. Tá? Não crie também expectativa. O objetivo é você semear, tá? Semeando. Depois, repita esses pequenos atos de forma constante, mas sem forçar. Lembre-se, é como regar uma planta. Você nutre, mas não pode forçar o crescimento da planta. Você nem sabe, vai só observando, observando. E às vezes é preciso até se distanciar uns dias para poder perceber o quanto ela cresceu. Essa prática de 1 minuto, repetidas vezes, regularmente, né, na sua vida, cria um novo padrão de interação, reconstruindo a confiança e a proximidade gradualmente. Um tijolinho de cada vez. É a jornada do perdão e da reconciliação se tornando uma prática diária de amor e de esperança. A jornada de perdão e da reconciliação, ela é real. E os frutos são uma paz que transcende o entendimento. E aí eu gostaria só de trazer aqui, me lembrei agora de dois exemplos, 2 testemunhas de pessoas que viveram isso. Mais uma vez, eu vou dizer que os nomes são, eu não posso dar o nome das pessoas, eu vou colocar um outro nome, a família Silva, uma relação de pai e filho que eles tinham uma dificuldade, uma relação marcada por anos de desentendimentos. O pai perdoou o filho, né, por escolhas que considerava erradas, mas a relação ainda era fria. Ele disse assim, eu perdoei, mas não consegui me reaproximar.
Parecia até que havia um muro invisível entre nós. Quando eles aplicaram os 3 R's, vamos lembrar? Reconhecimento, né? Vamos lá? A reparação, né? A reconstrução, a responsabilidade, reconhecimento, a responsabilidade e a reparação. Então, quando eles aplicaram isso, o pai, com coragem, disse para o filho: reconheço que eu lhe julguei, em vez de lhe apoiar. Eu assumo minha responsabilidade nisso. O que posso, então, fazer para que possamos nos reconectar? O pai desejava tanto essa reconexão. Então, o filho, emocionado, se abriu. E aí disse para o pai: não foi, né? Contou para o pai o que sentia naquele momento, abraçou, mas aí o pai diz: não foi um milagre de um dia para a noite. Isso não se faz um milagre, mas a cada pequeno ato de gentileza e de escuta, né, desse pai, o muro foi caindo. E aí ele diz assim: hoje a nossa relação é mais transparente do que antes. É uma benção. Eu me sinto feliz. Então, essa história, ela mostra que mesmo em relações com grandes abismos, o perdão e a reconciliação, elas são possíveis. Talvez o seu problema pode ser diferente deste da família Silva, mas a coragem de iniciar essa jornada, ela é universal e abre portas para a cura de todas as pessoas que desejam dar esse passo. Mas eu me lembro também de um segundo testemunho de um casal, Ana e Paula. Ana e Paulo. Eles tinham uma mágoa profunda de um mal entendido financeiro que quase os levou ao divórcio. Ambos perdoaram o fato, mas a confiança estava abalada. Era como se eles andassem sobre cacos de vidro. Qualquer menção ao dinheiro virava uma briga. Então, eles decidiram embarcar na jornada de reconciliação com muita paciência. Eles aplicaram o regador da reconciliação com pequenos atos de transparência financeira, de comunicação aberta, de elogios e de gratidão mútuo. Levou tempo isso, mas aos poucos eles foram se reconectando. Não só a confiança financeira, mas também a confiança, o emocional. Aí eles chegaram a dizer: hoje a nossa relação é muito mais sólida porque aprendemos a reconstruir juntos. É a jornada do perdão e da reconciliação se tornando uma bênção. Gente, esse processo, ele tem que ser junto à reconciliação. A Ana e o Paulo, eles investiram tempo, eles investiram paciência e a disposição de aplicar as ferramentas. O valor dessa reconstrução não tem preço. É um ato de amor contínuo que recompensa a cada dia. Talvez essas duas histórias, esses dois testemunhos, né, que elas mostram, por mais desafiadoras que sejam, a jornada do perdão e da reconciliação leva à paz genuína. E também leva a laços que são restaurados pela graça e pelo esforço mútuo. Você também pode conseguir. Basta você seguir o método. Basta você aplicar as ferramentas. Hoje você desvendou a jornada de perdão e reconciliação e o poder que ela tem de transformar mágoas em paz genuína. Esses testemunhos de vida, minhas histórias que eu lhe entreguei, são talvez o seu primeiro passo para trilhar esse caminho com coragem e com sabedoria.